E em Daniel, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Nós vemos aqui que Daniel, o versículo começa falando que Daniel propôs no seu coração. Deus não desceu do céu e pediu para Daniel não comer daquela comida. Daniel propôs no seu coração não se contaminar, porque ele sabia que aquele alimento, mesmo que não fosse algo que mataria ele, literalmente, seria algo que faria ele se misturar com aquele povo, com aquela cultura. E Daniel escolheu não se contaminar. Ele escolheu, mesmo estando na Babilônia, ele decidiu por conta própria não fazer parte da Babilônia. E aqui nós vemos que santidade, o primeiro ponto da santidade é que ela é uma escolha, não é um sentimento. Nunca vai acontecer eu acordar um dia pensando, hoje eu estou santo, hoje eu me sinto muito santo, tem uma auréola na minha cabeça. Isso nunca vai acontecer, porque santidade é uma escolha. Mas o que é ser santo? Ser santo é ser separado. Quando Salomão construiu o templo, ele fez alguns itens, algumas taças de ouro, enfim, alguns itens para usar ali no templo. E esses itens, a palavra fala que eram santos. Isso significa que aqueles objetos eram perfeitos, sem defeito nenhum? Não, significa que eram objetos separados para uso exclusivo, para uma missão, para um propósito específico. E um exemplo mais prático, tem um microfone e tem uma fitinha escrito química. Significa que esses microfones é separado para uso da química. E então o microfone é santo. Mas então ser santo não significa ser perfeito, significa ser separado. E santidade é uma escolha, não é um sentimento. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Ele decidiu. Ele, por conta própria, decidiu não se contaminar. E se a gente avançar um pouquinho para o versículo 10, diz assim: E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. E essa é a mentira que Satanás conta desde o princípio. É isso que ele quer nos fazer acreditar desde o começo. Pois por que veria os vossos rostos mais tristes do que os jovens da vossa idade? A mentira que Satanás está contando para a gente, quer enfiar na nossa cabeça desde o princípio, é que santidade vai fazer a gente se tornar mais tristes. Então, lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vemos a serpente falando com Eva, e a serpente fala: é verdade que Deus disse para vocês não comerem de nada daqui? É verdade que Deus disse que vocês não podem ser felizes, porque vocês, quando comerem da árvore do conhecimento do bem, o fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser como Deus. Então, ela estava prometendo ali uma alegria que provavelmente estaria faltando. Uma alegria que estaria faltando no Jardim do Éden, que eles só teriam quando comessem do fruto. E essa é a mentira que Satanás está enfiando na nossa cabeça até os dias de hoje. Que santidade vai nos fazer ficar mais tristes. E eu estou terminando o ensino médio, e o que eu mais ouço dentro da sala de aula é que as pessoas elas não querem seguir a Jesus, porque quando elas começarem a seguir Jesus, elas vão ficar mais tristes. Porque quando eu começo a seguir Jesus, eu não posso mais falar palavrão, eu não posso mais ir para festas, eu não posso mais fazer um monte de coisa, como se a Bíblia fosse uma lista de regras que, se eu não cumprir, Deus vai descer e vai me queimar vivo. E é isso que muitos acreditam, que quando eu ser santo, eu vou ficar triste. E as pessoas de fora olham para nós e veem pessoas, na visão delas, pessoas tristes.
pessoas que não podem fazer nada, pessoas aprisionadas. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Porque nós só encontramos a verdadeira liberdade quando nós estamos em Cristo. E eu não saio por aí falando palavrão e xingando todo mundo e usando droga e bebendo porque eu encontrei Jesus. Não é simplesmente porque a Bíblia é uma lista de regras, eu tenho medo de ir para o inferno. Mas é porque eu amo tanto a Jesus que eu simplesmente não quero. Então eu não sou aprisionado pela religião. Nós não somos ou não devemos ser aprisionados pela religião, mas livres em Jesus. Então as pessoas vão achar que nós somos tristes ou mais tristes. E eu acho interessante que aqui o chefe dos eunucos fala para Daniel, porque veria o rei os vossos rostos mais tristes do que os outros jovens da vossa idade. Então os jovens, principalmente da minha idade, vivem de forma liberada, tá? Pode tudo. Mas, e quando aparece alguém que não vive dessa forma, ele é taxado como o esquisito que é aprisionado pela igreja. E nós vemos que isso é uma forma que Satanás usa de nos aprisionar, porque as pessoas têm medo de irem para a igreja ou medo de conhecerem Jesus e realmente se tornarem mais tristes, ou porque essa é a visão que elas têm do Evangelho, mas isso não é verdade. Então o primeiro ponto daquilo que nos coloca em chamas é santidade, e santidade significa ser separado. Santidade é uma escolha. A mentira de Satanás é que santidade vai nos fazer tornar mais tristes, e ser santo não significa estar alienado do mundo. Em Daniel capítulo 1, versículo 17 diz assim: quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então, Daniel e os seus amigos na Babilônia, eles não estavam alienados, eles não estavam ali à mercê de tudo que acontecia, eles estavam por dentro de tudo. Então, mesmo estando na Babilônia, Daniel escolheu não se contaminar com a Babilônia, ele não quis fazer parte de tudo aquilo, mas mesmo estando separado, mesmo estando por fora, Daniel sabia a cultura da Babilônia, ele sabia de tudo que acontecia ali por dentro. Inclusive, se a gente for, se eu não me engano, para o capítulo 9 de Daniel, nós vemos que Daniel faz uma oração para o Senhor, e nessa oração ele fala que ele estava estudando o livro de Jeremias e percebeu que Jeremias profetizou que o exílio babilônico duraria 70 anos. E Daniel percebe que tem algo errado, algo diferente ali, porque esses 70 anos já tinham passado. Então ele vai orar, vai buscar pelo Senhor, e acontece aquela história que vem o príncipe da Pérsia, enfim, aí tem o jejum. Mas o que isso nos mostra? Nos mostra que Daniel não estava alienado, ele estava por dentro de tudo que estava acontecendo, e quando notou que tinha alguma coisa fora ali do lugar, tinha alguma coisa estranha acontecendo, Daniel percebeu e foi buscar a face do Senhor por causa disso. Então, resumindo a santidade, ser santo é ser separado, é uma escolha. Nós não vamos ficar mais tristes quando nos tornarmos santos. E ser santo não é estar alienado do mundo. Muito pelo contrário, é estar por dentro de tudo o que está acontecendo. E Paulo, ele diz que nós devemos saber defender a nossa fé. Então, como que nós vamos saber defender a nossa fé se nós não sabemos no que nós cremos? Quando vem alguma pessoa com alguma ideologia, qualquer que for, e começar a discutir conosco, será que nós vamos ter essa capacidade de defender aquilo que nós acreditamos? Porque nós vemos que as pessoas que acreditam em ideologias, elas conhecem tudo sobre, e elas têm argumentos que, se chegassem na maioria de nós
conseguiríamos debater esses argumentos, ou nós não saberíamos defender. Então, ser santo não é estar alienado, mas saber o porquê nós cremos, no que nós cremos, e muito importante também nós conhecermos o que as outras pessoas acreditam, o que está regendo o mundo atualmente, em qual direção o mundo tem caminhado, porque nós temos que caminhar na contramão do mundo, mas como nós vamos caminhar na contramão se nós não sabemos em qual direção ele está indo? Então nós temos que estar por dentro de tudo, e santidade nos coloca em chamas. Segundo ponto daquilo que nos coloca em chamas é não nos dobrar aos ídolos. Não nos dobrar aos ídolos nos coloca em chamas. Em Daniel, no capítulo 3, eu quero ler o capítulo todo. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais das províncias à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha feito. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda espécie de música, prostraram-se todos os povos. Prostraram-se todos os povos, nações, línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Só uma pausa rápida. Quem se prostrou diante da estátua que Nabucodonosor tinha feito? Todos os povos. Todos os povos. Todos os povos se prostraram. Versículo 8. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de folhas, e de toda espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se enchesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer.
e ordenou aos homens mais poderosos que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com as suas capas, suas túnicas, os seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei. E contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Nem as suas capas se mudaram. Nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou os servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Glória a Deus. Um ponto que me chamou muita atenção foi que no versículo 23 fala assim: estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo. Eles foram aprisionados, eles foram amarrados e depois lançados na fornalha. Só que quando Nabucodonosor vê um 4º homem dentro da fornalha, ele fala assim: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro da fornalha de fogo. Jesus, além de nos salvar, ele veio nos libertar da prisão que nós estávamos. Amém. E Paulo fala que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então Jesus veio nos trazer liberdade, porque antes nós éramos escravos do pecado. Porém, Jesus veio nos dar essa liberdade. E quando nós vamos para Gálatas, no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, verso 1 fala assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Paulo está falando aqui que nós devemos estar firmes na liberdade que Cristo nos libertou. Só que ele continua falando assim: não voltem a se colocar debaixo do jugo de escravidão. Então, se Paulo está falando que nós não devemos nos colocar debaixo de um jugo de servidão de novo, significa que isso é possível de ser feito. Assim como ele fala, não apagueis o espírito, significa que é possível apagar o espírito. Da mesma forma, é possível nós voltarmos a nos colocar debaixo do jugo de escravidão. Então, antes nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás. Mas aí Jesus veio e nos libertou e agora nós somos livres. Porém, Paulo fala que nós não devemos voltar a ser escravos. E de quem nós poderíamos voltar a ser escravos? De quem nós poderíamos... quem poderia ser o alvo dos nossos joelhos dobrados? Se não o Senhor. Então nós já fomos livres, mas quem que nós podemos nos dobrar? Vou fazer uma analogia. Se aqui no campo, lá em cima, tivesse uma estátua de ouro gigante, coberta por um pano,
qual poderia ser a imagem esculpida naquela estátua? Porque aqui nós vemos que Nabucodonosor fez uma estátua dele mesmo. Qual é a estátua que está esculpida nos nossos corações? Qual é a estátua que nós estamos adorando? Nós estamos nos prostrando diante de quem? E a resposta é que nós estamos nos dobrando diante de nós mesmos. Nós estamos cultuando a nós mesmos. Se tivesse uma estátua de ouro esculpida, a imagem esculpida nessa estátua seria a nossa própria imagem. Nós somos os nossos próprios ídolos. E não nos dobrar aos ídolos nos coloca em chamas. Se a gente vai para Mateus, no capítulo 16, nós vemos que Jesus vai começar a ensinar os seus discípulos como tratar o pecado dentro da igreja. E ele fala assim, Mateus 16, 15. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, Mateus 18, desculpa. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E eu percebi agora que é Mateus 16 mesmo. Mateus 16, verso 13. Não tem nada a ver. Volta um pouquinho. Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que eles chegaram em Cesareia de Filipe. Qual que é esse lugar? Por que Cesareia de Filipe? O que é Cesareia de Filipe? Cesareia, o próprio nome já diz, foi uma cidade construída em homenagem a César. Por isso, Cesareia. Então, essa cidade construída como homenagem a César, ela foi construída porque César, naquela época, ele era visto como um cara acima. César, ele era reconhecido por muitos como o filho dos deuses ou o filho de Deus. Ele era visto como Salvador e como Senhor. Então César, ele era idolatrado, ele era alvo da idolatria do povo daquela época. E quando eles chegam em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta para os discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração ela foi feita em Cesareia de Filipe, não por uma coincidência. Naquele lugar, era o lugar onde César era o centro de tudo. Cesareia de Filipe era a cidade de adoração, de culto a César. E só César era o Senhor. Só César era reconhecido como o Filho de Deus. E quando chega nessa cidade, Pedro faz a declaração que provavelmente, se alguém ouvisse ali, ia sem dúvidas tentar matar ele, porque seria uma blasfêmia contra César. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, ele está falando: César, ele não tem poder sobre nós. César, ele pode ser sim o governador, mas ele não tem autoridade nesse lugar, porque tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós vemos que nesse momento Jesus, ele veio nos salvar, ele veio nos livrar dos ídolos. E nesse momento Jesus estava livrando seus discípulos de um ídolo daquela geração, que no caso era César. Jesus veio nos salvar, nos livrando de um senhor, nos transportando para um novo senhorio. Então, antes o senhor deles era César, mas Jesus veio como um Senhor Supremo. Veio tirar aquele Senhor do coração deles para assumir esse lugar. Amém. E a pergunta é: qual é o César do nosso coração? Qual é o César que nós rendemos adoração a ele? No trono do nosso coração
muitas vezes nós estamos sentados nesse trono. Porque nós nos vemos como os filhos dos deuses. Tomei uma fechada no trânsito. Como ousa fechar o Filho dos deuses? Como ousa fechar o Senhor dos senhores? Como ousa blasfemar contra mim? Nós somos os nossos próprios Césares. E Jesus, Ele veio nos libertar. Ele veio nos transformar. Nós somos os nossos próprios ídolos. E Jesus veio nos libertar do nosso maior ídolo, nós mesmos. Em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 18, no capítulo 20 como um todo, nós vemos uma passagem que, inclusive, a primeira vez que eu preguei, eu falei sobre isso. Em Êxodo, no capítulo... Dando um contexto geral, Moisés, ele era o único que tinha acesso a Deus, no sentido de ele ser o único que falava com Deus face a face. Porém, chegou em um determinado momento que o Senhor falou assim: Moisés, desce do monte e santifica o povo, porque eu quero falar com o povo diretamente. Eu quero falar com todo mundo face a face. Então você vai santificar o povo, e no momento que vocês ouvirem o som da trombeta, o povo todo vai subir o monte, porque eu vou falar com todo mundo. E aconteceu, Moisés santificou o povo, chegou no terceiro dia, e a trombeta tocou. O povo deveria subir o monte. E o que aconteceu? Eles ficaram com medo. E no versículo 18 e 19 eles falam para Moisés: nós temos medo de morrer. Então que Deus não fale conosco, mas que você, Moisés, fale conosco. E depois desse acontecimento, Deus nunca mais falou diretamente com o povo. Porque Deus estava obedecendo o povo? Não. Mas é porque o povo não reconheceu o privilégio que eles estavam recebendo. Então Deus nunca mais fala com eles dessa forma. E volta a falar só com Moisés. E por que o povo teve medo de morrer? Porque a vida deles era preciosa demais. Como pode eu morrer se eu sou tão precioso? Então Moisés, morre por mim, morre no meu lugar, faz aquilo que Deus está falando para eu fazer, porque eu não quero morrer. Eu quero continuar vivendo da forma que eu quero. Então Moisés, morre por mim. E quantas vezes o lugar secreto é o lugar de morte. Porque quando nós estamos no lugar secreto, nós estamos perto do Senhor. E o Senhor, Ele é tão santo e tão puro, que quando tem uma impureza em nós, não somos nós que vamos contaminar o Senhor, mas o Senhor que vai nos mudar. Amém. Então, quando eu estou na presença do Senhor e eu estou buscando o Senhor, algo em mim vai morrer. Algo em mim vai morrer. Então, o lugar secreto é o lugar de morte. Em Êxodo capítulo 20, nós vemos que o Senhor estava chamando o povo para a morte. Estava falando para o povo subir o monte, e o povo não subiu, porque eles estavam com medo de morrer. E eles estavam com medo de morrer, porque a vida deles era preciosa demais. E Paulo fala: eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Ele fala: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Paulo, ele está dando um exemplo. Paulo, na sua vida, deu um exemplo do que é morrer para que Cristo possa viver através de nós. Então Cristo nunca vai viver através de nós se nós estivermos vivos. Então nós temos que morrer. E como nós somos os nossos próprios ídolos, nós temos medo da morte. Nós temos medo de morrer. Medo de estar nesse lugar e sermos transformados. Então, muitas vezes nós estamos pedindo revelação do Senhor. Senhor, revele-se a mim. Eu quero conhecer mais o Senhor. Só que antes de pedir para que o Senhor se revele a nós, nós temos que estar dispostos a morrer. Porque quando Deus começar a se revelar mais a nós vamos ter que começar a morrer mais vezes. Quanto mais revelação nós temos de Deus, mais mortos nós vamos estar. Então, antes de pedir revelação do Senhor, nós temos que estar dispostos a não nos dobrar a nós mesmos. Nós temos que estar dispostos a reconhecer que a nossa vida não é mais preciosa do que o Senhor. Então, nós não
estamos em profunda intimidade com o Senhor por medo de morrer. E nós não estamos em chamas, nós não estamos queimando por Jesus, porque nós temos medo de nos queimar. Então, o que nos faz ficar longe da fornalha é o medo de nos queimar. Mas nós vemos que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não tinham medo. Eles não tinham medo de morrer por aquele fogo, porque eles já estavam mortos o suficiente para não serem queimados. Glória a Deus. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego queimavam mais do que a fornalha. E Deus chamou todos para um relacionamento íntimo com Ele. Deus quer que nós deixemos de lado os nossos ídolos, porque não nos dobrar aos ídolos nos coloca em chamas. E mais uma vez, em Daniel, nós vemos que eles só foram libertos quando estavam na fornalha. Antes de ir para a fornalha, eles estavam atados, eles estavam presos. Mas no momento em que eles foram lançados no fogo, no momento em que eles estavam dentro da fornalha, as amarras se desfizeram. De tudo que eles estavam vestindo, no versículo 27 vai falar que eles viram que o fogo não tinha poder algum sobre seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça tinha se queimado, nem as suas capas se mudaram. Então, de tudo que eles estavam vestindo, de tudo que eles estavam ali dentro da fornalha, a única coisa que foi queimada foi a amarra que tinha neles. Então, essa prisão que nós muitas vezes colocamos sobre nós, como Paulo falou, não torneis ao jugo de servidão, muitas vezes nós voltamos à servidão de nós mesmos, fazendo as nossas vontades, o que nós queremos e deixando de lado o Senhor. Quando o Senhor vem falar alguma coisa para nós, os filhos dos deuses falam, fica de lado, Senhor, rapidinho, porque eu sei como faz, eu sei como dar esse passo, eu consigo, e a gente vai tentando fazer as coisas na força do nosso braço, porque as nossas vidas estão sendo preciosas demais, e o Senhor quer que nós sejamos mortos, para que quando nós formos lançados na fornalha, nós não vamos nos queimar. Então nós só seremos libertos de nós mesmos quando estivermos dentro da fornalha, quando nós estivermos em chamas. O terceiro ponto que nos deixa em chamas é a comunhão. Viver igreja de verdade nos coloca em chamas. Em Daniel, se nós voltarmos no capítulo 2, versículo 17, dando um contexto rápido, Nabucodonosor tinha tido um sonho. E ele buscou ali quem poderia interpretar esse sonho. E ele não achou ninguém. E aí chegou Daniel e falou, eu posso interpretar o sonho porque não sou eu que posso, é o Senhor que está em mim e Ele vai me dar a interpretação. E aí Daniel, e aí nós chegamos no versículo 17 que diz assim, então Daniel, ele foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Comunhão nos coloca em chamas. Daniel, ele estava com uma missão. Ele tinha que interpretar o sonho do rei, porque senão todo mundo ia morrer. E o que ele faz? Ele vai lá sozinho no quarto dele e começa, Senhor, revela para mim o que é isso, porque eu estou precisando. Ele chega nos amigos dele e fala, rapaziada, estou com Deus aqui e eu preciso de ajuda. Eles oraram juntos e naquela noite Daniel teve uma visão e o sonho foi revelado para ele. Então buscar a Jesus é muito mais do que simplesmente buscar sozinho. Eu não estou falando que nós não devemos fazer isso, porque é essencial. O que nos coloca de pé todos os dias é a nossa comunhão com Cristo no lugar secreto. Porém, o Senhor nos criou como seres sociáveis. Nós fomos criados para andar em comunidade. E a igreja é a comunidade dos santos.
E Daniel chegou nos seus amigos, eles oraram juntos. E quando eles oraram juntos, Daniel teve a revelação. Se Daniel buscasse o Senhor sozinho, ele teria essa revelação? Provavelmente sim. Mas o Senhor escolhe se revelar a nós em comunidade. Ele escolhe se revelar a nós por meio da igreja. E uma coisa muito legal é que a palavra fala que nós devemos olhar para Jesus, contemplar Jesus e conhecer Ele para que nós possamos imitá-lo. Mas como que nós podemos olhar para Jesus? Nós podemos olhar para Jesus por meio da palavra. Ele se revela a nós de Gênesis a Apocalipse. Então nós contemplamos Jesus por meio da palavra. Só que de forma mais prática, de forma mais, como eu posso falar? De forma mais pontual. Como que nós podemos olhar para Jesus? Nós podemos olhar para Jesus em comunidade. Algo que eu fiz que mudou a minha forma de pensar, eu peguei um papelzinho e anotei o nome de algumas pessoas próximas a mim e coloquei as qualidades de Jesus que eu via nessas pessoas. E quando nós olhamos dessa forma, nós vemos as pessoas de outra forma e nós conseguimos dessa forma contemplar Jesus. Então, quando nós colocamos no papel aquilo que nós vemos nas pessoas, de Jesus nas pessoas, meio que abre o nosso entendimento. Porque Jesus, o Senhor escolhe se revelar a nós através dos nossos irmãos. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui pode ser um desafio, é você anotar algumas pessoas que você conhece, algumas pessoas próximas de você, e coloca as qualidades de Jesus que você vê nessas pessoas. As qualidades de Jesus que você vê nessas pessoas. Porque nós, muitas vezes, nos perdemos vendo os defeitos. Aquela pessoa é ruim, ela é chata porque ela faz isso, porque tal coisa. Mas quando nós mudamos o ponto de vista, quando nós mudamos o olhar, tudo muda, porque nós vamos conseguir contemplar Jesus em comunidade. Então essa é a pergunta. O que você vê de Jesus nos irmãos que Ele te deu? O que você vê de Jesus nos irmãos que Ele te deu? Nós teremos uma revelação maior de quem Jesus é quando nós contemplarmos Jesus em comunidade. Então, viver igreja de verdade, ter comunhão com os nossos irmãos, nos coloca em chamas. Em Mateus, agora sim, no capítulo 18, nós vemos que Jesus está ensinando os seus discípulos a como tratar o pecado na igreja. E a partir do verso 15 ele diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Só é possível nós não sermos enganados quando nós andamos em comunidade, quando nós andamos em comunhão. Então, eu ouvi uma vez alguns pastores falando que quando eles vão tomar alguma decisão na igreja, quando eles vão, não sei, começar um ministério novo ou começar a fazer algo diferente dentro da igreja, eles reúnem toda a liderança da igreja, eles dão as ideias, eles colocam na mesa tudo o que eles pensaram para aquela igreja naquele mês ou naquele ano, e eles começam a orar para que o Senhor abençoe as ideias deles. Então, eu coloco as minhas ideias na mesa e falo: Senhor, abençoe tudo isso aqui em nome de Jesus, amém. Só que o Senhor, Ele não quer abençoar as nossas ideias. Ele quer fazer as ideias dele em nós. Então, o Senhor pode abençoar as nossas ideias? Pode ser que sim. Não estou falando que isso não pode acontecer. Mas o Senhor quer que nós vivamos as ideias dele. Então, pode acontecer de
Alguém chega com uma ideia mirabolante para a igreja. Vou dar um exemplo bobo. Colocar um filtro de Coca-Cola aqui. Colocar um filtro de Coca-Cola. Não tem nada de bobo isso. Aí chega alguém com essa ideia mirabolante e apresenta para o pastor. Pastor, eu acho que a igreja vai melhorar muito se a gente colocar um filtro de Coca-Cola aqui. E aí chega o pastor e... Eu não estou falando que isso acontece, mas é uma analogia. Chega o pastor e fala assim, vamos orar para Deus abençoar esse filtro de Coca-Cola que a gente vai pôr. E aí coloca esse filtro de Coca-Cola e por algum motivo, eu não sei porque eu dei esse exemplo, mas por algum motivo, esse filtro de Coca-Cola começa a desvirtuar a igreja. Ao invés de prestar atenção no culto, está todo mundo reunido tomando coca ali no filtro. Isso começa a desvirtuar tudo. As pessoas começam a perder o foco, começam a se desviar por causa da Coca-Cola. E Deus abençoou essa ideia. Deus falou que era essa a direção. Deus falou em algum momento que devia colocar Coca-Cola na igreja. Ele não falou. Mas o que aconteceu? Se reuniram todo mundo, pediu para Deus abençoar e tá bom. Mas e o que foi isso? Foi um engano. As pessoas ali, a liderança foi enganada e colocou o filtro de coca na igreja. Mas como que é possível nós não sermos enganados? Andando em comunidade, buscando Jesus em família. E eu acho muito legal porque no Ministério Mevan, uma vez eu ouvi o Luiz Hermínio falando que quando chega alguém com alguma ideia, eles se reúnem em toda a liderança e cada um vai dar, chega alguém com uma ideia e cada um vai dar a opinião sobre aquela ideia. Até que, se existir divergência, se as opiniões não baterem ou alguma coisa do tipo, eles vão entender que aquilo não é do Senhor. Ou, se for do Senhor, eles vão orar e o Senhor vai responder, vai dar a direção para eles. E é isso que o Senhor quer que nós façamos. Porque se nós buscarmos o Senhor dessa face, se nós, dessa forma, se nós colocarmos as nossas ideias na mesa e buscando Jesus em comunidade, nós orarmos juntos, assim como Daniel fez. Ele não chegou e orou sozinho, ele orou com seus amigos e ele recebeu a resposta. Quando nós fizermos isso, andando com Jesus, em comunidade com os nossos irmãos, em comunhão com os nossos irmãos, nós não seremos enganados. Porque Adão e Eva no Jardim do Éden, eles provavelmente andavam juntos. Mas quando a serpente aparece, ao que tudo indica, a mulher estava sozinha. E quando nós estamos sozinhos, nós somos enganados. Quando nós começamos a andar sozinhos e soltamos aquela frase, eu estou andando com Jesus, mas eu só não estou indo para a igreja. Eu estou com Jesus, mas eu só não estou indo para a igreja. Isso é um engano. Porque nós só conseguiremos buscar Jesus de verdade quando nós andarmos em comunhão com os nossos irmãos. Então, os 3 pontos até agora daquilo que nos coloca em chamas. Primeiro, santidade. Não nos dobrarmos aos ídolos e comunhão nos coloca em chamas. E o 4º ponto daquilo que nos coloca em chamas é a verdadeira fé. A verdadeira fé nos coloca em chamas. Em Daniel, ainda no capítulo 3, no versículo do 16 ao 18, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eu quero chamar a atenção aqui para que a gente perceba que eles estão falando no plural. Tudo que eles estão falando aqui, eles estão falando no plural. Estão falando nós, a comunhão, a comunidade. Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. A verdadeira fé nos coloca em chamas. Mas o que é a falsa fé?
Se a verdadeira fé nos coloca em chamas, o que é a falsa fé? A falsa fé é eu acreditar que Deus é o meu servo. A falsa fé é eu acreditar que Deus está aqui para me servir. Então, o que Sadraque, Mesaque e Abednego falam aqui? Eles chegam no rei e falam assim: Deus pode nos livrar. Ele é poderoso para nos livrar. Ele tem essa capacidade. Mas se Ele não livrar, nós não nos dobraremos. Se Ele fizer por nós, nós não vamos nos dobrar. Mas se Ele não fizer, nada vai mudar. Nós vamos continuar firmes. Porque eles não buscavam o Senhor por aquilo que o Senhor podia fazer, mas por quem o Senhor é. Então eles sabiam que o Senhor podia livrar eles, mas eles decidiram se manter firmes, mesmo se o Senhor não livrasse. É como se o livramento dessa fornalha fosse só um bônus que o Senhor poderia dar para eles. Então eles já tinham tudo o que eles precisavam. E eles serem libertos da fornalha de fogo seria só um bônus. Então, se o Senhor quiser livrar, beleza. Mas se não quiser, então está tudo bem. Porque quando nós temos a certeza da nossa salvação, não importa o que aconteça, nós não vamos ter medo de morrer, porque nós saberemos que se nós vivemos pelo Senhor. Mas se morremos, nós morremos pelo Senhor. Amém. E Paulo diz: se nós vivemos ou morremos, nós estamos aqui pelo Senhor. Então, se eles continuassem vivos, eles iriam continuar servindo ao Senhor. Mas se eles morressem, eles iam servir ao Senhor em outro lugar. Eles iam passar de nível. Então, a verdadeira fé nos coloca em chamas. E a verdadeira fé é não acreditar que Deus está aqui por nós, ou para satisfazer as nossas vontades. Então, se Deus não fizer, nós vamos sim orar por cura, mas se Deus não curar, Ele vai continuar sendo Deus. Se nós vamos orar para uma oportunidade de emprego, mas se Ele não abrir as portas, Ele vai continuar sendo Deus. Então, se Ele fizer ou se Ele não fizer, nada muda, porque Ele vai continuar sendo Deus. E os anjos vão continuar cantando pela eternidade que Ele é santo. Então, nada vai mudar. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele decide se Ele vai fazer ou não. Não nós. Não somos nós que mandamos em Deus. Ou muitas vezes nós oramos e Deus não nos responde e a gente muitas vezes acaba abandonando a fé porque Deus não fez o que eu queria. Deus não fez aquilo que era a minha vontade. Então Ele não é Deus de verdade. Mas isso é mentira. A falsa fé é acreditar que Deus está ao nosso serviço. E então, se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele é Deus. E nós vemos que Jesus, durante a sua vida na terra, Ele foi seguido por dois grupos de pessoas. Um grupo era grande, que era a multidão. E outro grupo, os discípulos. E a multidão buscava Jesus porque elas queriam receber algo. Ela chegava alguma pessoa enferma até Jesus porque ela queria receber a cura. Chegava um cego até Jesus porque ele queria ver, um mudo porque ele queria falar. Então a multidão buscava Jesus para receber algo. E Jesus em algum momento fala que isso é errado? Não, porque afinal de contas, quando a multidão chegou até ele, a palavra fala que ele tinha compaixão. E ele entregava, ele curava as pessoas. Então Jesus não é contra a multidão. Só que os segredos do reino de Deus eram revelados só para os discípulos. A multidão não tinha conhecimento do reino, era só os discípulos. Então Jesus falava para todo mundo, mas depois ele virava e falava só para quem tinha crido. O que Jesus pode fazer por nós será uma consequência. O que Jesus pode fazer por nós será uma consequência da nossa busca por Ele. Porque Deus, Ele não é um Deus que abençoa. A palavra fala que Ele é abençoador. Então, quando nós buscamos quem Deus é, consequentemente, nós seremos abençoados. Mas quando nós buscamos única e exclusivamente a bênção, nós podemos receber isso? Podemos, a multidão recebia. Mas eles recebiam a bênção. Por exemplo, um cego, ele teve um encontro com Jesus e passou a ver. O
que garante que depois de algum tempo ele não voltaria a ser cego? Lázaro foi ressuscitado, mas depois ele morreu de novo. Então, Jesus ele permitiu com que as pessoas, com que a multidão vivessem um pouquinho daquilo que ele pode fazer. Vivessem só a pontinha do que ele pode fazer. Mas os discípulos foram aqueles que receberam a revelação do reino. Os discípulos foram aqueles que, mais do que receber uma cura imediata, eles eram aqueles que queriam aprender a curar, porque a pergunta dos discípulos é como nós podemos nos tornar mais parecidos com o Senhor. Então, mais do que receber uma cura, eles queriam aprender a curar, porque eles se tornariam mais parecidos com Jesus. Mais do que receber algo do Senhor, eles queriam ser iguais. Pedro, quando vê Jesus andando sobre as águas, ele não fica no barco e fala assim, e pede alguma coisa, Senhor, continua andando aí que tá legal te ver. Ele fala, Senhor, se és tu, me manda aí contigo sobre as águas. Porque o discípulo não se contenta em ver o seu Senhor andando sobre as águas. Ele quer aprender a andar sobre as águas para se tornar mais parecido com o seu Senhor. E isso é a verdadeira fé. A verdadeira fé é realmente acreditar que Deus, Ele não está ao nosso serviço. É acreditar que a verdadeira fé é acreditar que Deus não está ao nosso serviço e buscar a Ele por quem Ele é e não pelo que Ele simplesmente pode fazer. Porque quando nós buscamos quem Ele é, nós consequentemente provaremos daquilo que Ele pode fazer. O quinto e último ponto, para finalizar, daquilo que nos coloca em chamas, e esse sem dúvidas é o mais importante, é o que está no topo da lista, mas eu deixei para o final para dar um grande final. O quinto e último ponto daquilo que nos coloca em chamas é a presença de Cristo. Amém. João, na ilha de Patmos, quando ele tem uma visão de Jesus, ele começa a descrever o que ele estava vendo. Ele fala que ele tinha cabelos brancos como a neve, ele fala que tinha os seus pés como um latão reluzente, fala que tinha um cinturão de ouro, fala que sua voz era como a voz de muitas águas. E um ponto muito importante que ele descreve de Jesus é que havia fogo nos seus olhos. Ter comunhão com aquele que tem fogo nos olhos nos coloca em chamas. Então, quando eu começo a andar com Jesus, consequentemente eu vou ser colocado em chamas. Quando eu começo a andar com Jesus, tudo aquilo que é de errado, tudo aquilo que tem de pecado dentro de mim, vai começar a ser consumido, porque Ele tem fogo nos olhos. E esse fogo vai começar a incendiar os nossos corações e nós vamos ser transformados. Nós vamos ser transformados porque nós vamos passar pelo fogo, e quando esse fogo passar, vai restar só aquilo que o fogo não consumiu. E quando restar só aquilo que o fogo não consumiu, nós vamos estar no lugar que o Senhor quer que nós estejamos. O lugar de completa transformação, de completa entrega ao Senhor. Um lugar onde nós vamos estar tão mortos, mas tão mortos que quando nós passarmos na rua, nossa sombra vai curar as pessoas. Nós vamos estar tão mortos que quando nós pisarmos nos lugares, tudo vai ser incendiado e vai ser tomado pela presença de Deus. Porque agora não somos mais nós que vivemos, mas Cristo passa a viver em nós, porque nós somos consumidos por esse fogo. E, para concluir, estar todos os dias no lugar secreto nos coloca em chamas. Comunhão com Cristo nos coloca em chamas. Comunhão com a igreja nos coloca em chamas. E estar em chamas nos faz morrer para as nossas vontades. E quando nós morremos, Cristo passa a viver em nós. E eu quero deixar essa frase para você anotar, tatuar, escrever na parede e colocar na geladeira. Deus só precisa de um graveto seco para despertar uma geração. Deus, Ele só precisa de um graveto seco. Se nós, durante essa semana, formos um graveto seco, durante toda a semana, estarmos no lugar secreto e fomos esse graveto seco, quando nós nos reunimos de novo, isso aqui vai virar uma fornalha de fogo ardente. Tem uma história que um homem, ele era ateu e morava do lado de uma igreja.
E todo domingo esse ateu ia dormir bravo porque a música ia até altas horas. E teve um dia que a igreja pegou fogo. E o ateu estava lá ajudando a apagar o fogo da igreja. E o pastor da igreja chegou nesse ateu e falou assim: nossa, eu nunca te vi nessa igreja. Você está se convertendo agora? E o ateu falou: não, é porque a igreja nunca pegou fogo. Quando a igreja pegar fogo, as pessoas vão vir. Quando a igreja estiver em chamas, isso vai transbordar na sociedade. Amém, Senhor. Então, o que vai trazer a transformação para essa cidade, o que vai trazer a transformação para esse país, não é o que nós fazemos para o Senhor, não é simplesmente o que nós queremos fazer, mas o que vai trazer essa transformação é o fogo de Cristo. Então nós devemos ser um graveto seco, porque nós vemos que John Wesley foi um graveto seco, incendiou toda a Inglaterra. Charles Spurgeon, Billy Graham, e tantos homens do passado, Paulo, Pedro, tantos homens foram um graveto seco e incendiaram as suas gerações. Eles marcaram a história, não só com o nome deles, mas com o nome de Cristo. Até hoje a Inglaterra é conhecida como o lugar do avivamento que teve durante a vida de John Wesley. Então não é só simplesmente marcar o nosso nome, mas marcar o nome de Jesus na geração que nós estamos, na geração que nós vivemos, porque isso vai repercutir nas próximas gerações. Amém. Então Deus só precisa de um graveto seco para despertar uma geração. Amém. Amém?